novamente iniciando, né, a nossa noite de estudos. Já tiveram a palestra aí, né? Vocês já assistiram, já ouviram a palestra com a Maria aí. E agora nós vamos continuar o nosso estudo com o livro Autodescobrimento, né, de Joana de Ângeles, através do Divaldo Pereira Franco. Nós vamos começar um tópico novo hoje, que na verdade é um novo capítulo, né? Conteúdos perturbadores, tá? E o tópico que nós vamos analisar hoje é a raiva. A raiva, né? Vamos então ver o que a Joana de Ângeles fala a respeito disso. Então ela começa dizendo assim: os conflitos psicológicos se instalam sempre nas pessoas imaturas, que da vida conhecem e valorizam apenas as sensações, desejando, em particular, as agradáveis, sem levar em consideração as outras, que resultam de desordens de variada natureza, né? Então ela começa nos dizendo, né, que nós que os conflitos, né, em nós, né, os conflitos psicológicos, se instalam sempre em sempre nas pessoas imaturas, né? Olha, isso é importante, né? É importante porque a presença dos conflitos em nós revela a imaturidade em nós, né? Porque eles sempre se instalam nas pessoas imaturas. E qual uma das características, né, da imaturidade, né? Que da vida conhecem e valorizam apenas as sensações, né? As pessoas que da vida conhecem e valorizam apenas as sensações. Porque nós, né, pessoal, quando nós estamos vivenciando essa imaturidade de modo mais intenso, né, nós realmente nos mantemos na superficialidade, né, nos mantemos na superficialidade da vida, nos mantemos apenas no nível de sensações físicas, né, no nível mais periférico, né, com relação ao nosso corpo, tá? Procurando o prazer simplesmente na vida, né? O prazer é importante, a busca do prazer, né? Enriquecemos a nossa vida com essa possibilidade é muito importante, mas nós não podemos viver absolutamente em função do prazer, né? Não podemos de forma alguma viver apenas em busca do prazer, né? Então, quando a gente é imaturo, a gente apenas conhece e valoriza as sensações e a gente deseja, em particular, as sensações agradáveis, né? As emoções, as sensações, tudo que é agradável. É normal que nós, atavicamente, como diz Joana de Ângeles, nós procuramos aquelas que são agradáveis em detrimento das que são desagradáveis. Isso é até natural, dá para a gente entender isso, né? Isso é muito natural, porque no processo de evolução nós estamos aprendendo a distinguir uma da outra, né? Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a estruturação da nossa felicidade, ela não passa apenas pelo prazer, ela não passa apenas pelas sensações agradáveis, ela não passa apenas pelos momentos de alegria, passa também e frequentemente por sensações desagradáveis e por desprazer. Olha que interessante. Inclusive ela chega a dizer que às vezes quando as coisas não estão bem, né, às vezes quando a pessoa não está feliz, a gente começa a considerar erroneamente que tudo está ruim, né? Quando a pessoa não está se sentindo feliz, a gente começa a achar que tudo está ruim. E a Joana fala assim, olha, não é bem assim. Porque nós podemos estar tranquilamente estruturando a nossa felicidade passando por momentos de desprazer, por momentos difíceis, né? Então isso a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? A Maria está dizendo aqui, ali, a gente tem que estar bem harmonizado para neutralizar a raiva, né? Então, isso que a gente vai ver durante o estudo aqui, né, Maria? O que que é preciso, né? Como entender a raiva e como a gente lidar com a raiva, né?
Então, é todo um processo de crescimento, o modo da gente sentir as situações, o modo da gente reagir às situações, né? Então é muito importante. Vamos ver o que ela fala aqui, né? Vamos ver o que ela diz. Vamos pegar mais um trechinho aqui, então. Só um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Então ela diz assim, né? A condição humana propicia por si mesma a fragilidade, por decorrência da impermanência dos implementos físicos que revestem o ser, assim como dos diferentes níveis de consciência que são alcançados no processo da evolução. Então vamos por partes aqui, né? A condição humana propicia por si mesma a fragilidade por decorrência da impermanência dos implementos físicos que revestem o ser. Tá? Então vamos dar uma paradinha aqui. Pessoal, nós estamos na condição humana, né? Nós estamos encarnados, vivendo dentro desse corpo, que é por si só uma limitação que nós vivemos, não é? Então, nós temos uma certa fragilidade. A condição humana, nós encarnados aqui, nós temos uma certa fragilidade. Isso é natural, não é? Isso é natural. Pelo mergulho na carne que nós fizemos, né? Nós mergulhamos na carne pelo imperativo da reencarnação, pela possibilidade de aprendermos algo novo. Então é normal que nós estejamos um pouco fragilizados, né? Pelas limitações naturais que o corpo propicia. Tá? É isso que ela está dizendo aqui, né? Como dos diferentes níveis de consciência que são alcançados no processo da evolução. Então também nós estamos fragilizados, por quê? Em decorrência dos vários níveis de consciência que são alcançados no processo de evolução. Como assim, Alexandre? Veja bem, nós estamos num determinado nível. Qual é o nosso nível? Nós temos que analisar, cada um tem que se autoanalisar. Né? Qual é o nosso nível de consciência? Né? Mas, nosso nível não é um nível muito elevado. Tá? Também não é um nível muito baixo, não. Tá? A Joana de Anjos até fala no livro Ser Consciente a respeito dos níveis de consciência, conforme o Gurdjieff, conforme os estudos de Robert de Hoop, né? O nível de sono do nível de sono sem sonho, o nível de sono com sonho, o nível de sono acordado, né? O nível de consciência desperta e de consciência cósmica, né? Que seriam esses 5 níveis de consciência, né? Então, cada um deles, ela faz um estudo particularizado, explicando o que caracteriza cada um deles, né? Nós temos que rever esse estudo aí e darmos uma olhada qual é o nível que a gente está, né? Mas, veja bem, nós estamos em processo de crescimento. Por isso que nós ainda demonstramos no nosso comportamento a fragilidade que a gente tem, porque nós não conseguimos ser melhores do que nós somos ainda. Nós seremos, né? Mas por enquanto nós não conseguimos algo melhor, né? Isso expressa a nossa fragilidade, né? Nós estamos no nível humano, né? Muito, muito necessitado ainda, né? E ela diz assim, como resultado, todos experimentam conflitos, que são choques de entendimento e de comportamento entre o que se quer e o que se é, entre o ego e o self. Né? Então vamos entender isso aqui. Ó. Como resultado do nível em que nós nos encontramos e de estarmos encarnados na vida material, né? Nós experimentamos conflitos. Tá? Nós experimentamos os conflitos. E os conflitos são perfeitamente naturais no nível que nós estamos. Tá? Nós não precisamos nos sentir um ET, não precisamos nos sentir
né? Com a estima baixa, a autoestima, né? Baixa porque estamos vivendo conflitos. Não, de forma alguma. Isso é natural no momento evolutivo que nós estamos. Termos problemas é natural, pessoal, porque são os problemas que nos farão nos melhorar, né? Avançar. Né? São os problemas que nos farão avançar no processo evolutivo. Nós vamos aprendendo a resolvê-los, né? E aí a vida vai, nós vamos galgando esses degraus que são importantes para nós, né? A gente acaba tendo esses altos e baixos, né, Maria? Verdade, tá? Então, nós, como diz a Joana de Ângeles, né, nós temos o ideal do que nós queremos e o que nós somos, o que nós temos, né? Boa noite, Val. Então, veja bem, né? A gente tem o que a gente aparenta e o que a gente é na essência, né? Inclusive, ela nos diz que quanto mais distante for o que a gente aparenta e o que a gente é de verdade, maior é a área de sofrimento, maior é a área de conflito nossa, né? Tá? Maior é a área de conflito, certo? Então, é, inclusive, ela diz aqui assim, né? Uma coisa interessante que ela falou aqui também, é, as diferenças, né? Entre o que nós queremos, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu retomar aqui que saiu na tela. Entre o que se quer e o que se é, entre o ego e o self. Porque o ego aparenta uma coisa, o self é outra. Né? O que nós queremos ser, né? O que nós almejamos, o que nós aparentamos, né? Isso diz respeito ao ego. Mas o que nós somos de verdade é o self, é o nosso self, a nossa realidade, né? Tá? A Matuta, Alexandre, o ruim é cultuar estes problemas, saber distinguir o tempo, saber distinguir o tempo em que leva, deve estar em nós, é algo fundamental. Não entendi, Matuta. Saber distinguir o tempo em que ele deve estar em nós é algo fundamental também para o nosso equilíbrio, não é mesmo? Eu não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer, Matuta, mas depois você pode explicar melhor aí, tá? Saber distinguir o tempo em que ele deve estar em nós, não entendi, né? Mas tudo bem, aí você explica, né? Depois o que você quis dizer, você explica melhor aí na sequência, tá? A Val está dizendo, né? Acabei de ser testada nisso. Ouvi coisas que antes me fariam chorar muito, mas hoje sei que o problema é da outra pessoa e não o meu. Estou em paz comigo mesma. Certo. Muito bem. Então vamos lá, né? Continuando aqui. Quando, porém, esses conflitos se fazem duradouros, enraizando-se no psiquismo e perturbando o procedimento, adquirem expressões patológicas que necessitam de terapias específicas para serem erradicados, né? Então vamos lá. Quando, porém, esses conflitos se fazem duradouros. Então ela está dizendo o seguinte, pessoal, né? Que problemas todos nós temos, dificuldades, conflitos são normais, tá? Tranquilo, né? Mas quando esses conflitos se fazem duradouros, eles começam a se fixar neuroticamente, a neurose se baseia nessas fixações. Aqueles problemas que vão se fixando, começa a girar em circuito fechado ali dentro da nossa mente, né? Nisso se caracteriza a neurose, tá? Então, ó, quando esses conflitos se fazem duradouros, enraizando-se no psiquismo e perturbando o procedimento, adquirem expressões patológicas, né? Por isso que eu falei da neurose, né? Que necessitam de terapias específicas para serem erradicados. Tá vendo? Então vira uma doença, né? A culpa, né? Muitas vezes de alguma coisa que a gente fez, né?
Coisas até que muitas vezes nem a gente seria culpado de algo, nem seria responsabilidade, mas a gente está considerando que a gente é responsável ou que a gente cometeu um erro. Aí pronto, já fica se fixando naquilo, já fica, né, colocando energia naquela situação, vai cristalizando naquele momento, naquela situação e se torna um problema, vai se agigantando, né, com o tempo, né, se não for tratado convenientemente, tá? Matuta, refiro-me ao fato de muitas vezes preservarmos por um tempo além do que se deva a certos problemas. Ah, sim, ok, entendi. É isso mesmo, é o que a gente estava comentando, né, Matuta, agora mesmo, é verdade. Né? Então a gente ter dificuldades, ter conflitos, ter problemas, normal. O que a gente não pode é valorizar demais isso tudo. Né? A gente não pode ficar valorizando, né? Mais do que merece. Tem certas questões que a gente tem que desencanar, na verdade, né? E se desligar, por isso que a gente sempre fala aqui, que é um erro a gente achar que a resolução dos problemas está no próprio problema. Não está. Nós temos que nos desligar, nos desidentificar daquilo que está causando aflição. Né? A gente fica grudado naquilo que está causando aflição. Nós temos que nos desgrudar. Tá? Isso é muito importante. Né? Por isso é que sair para passear, ter um momento de prazer, de lazer, encontrar amigos, né? Conversar, fazer um esporte, tudo isso ajuda a sair daquele problema. Ajuda a resolver devagarzinho, né? Porque faz a gente se desidentificar do problema. Quando a gente se desidentifica do problema, fica mais fácil da gente se ligar às soluções. É que quando a gente vive alguma coisa assim, a gente fica lá girando em circuito fechado, né? A gente fica lá o tempo todo só pensando naquilo, né? Só que isso faz mal pra gente, né? Tá? Então vamos lá. Vou pegar mais um trechinho aqui. A raiva é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, o emocional. Tá? Então, a raiva é um fator de frequentes conflitos. Quando a gente começa a sentir raiva, a gente já vai ver por que, que a gente sente raiva. Né? A gente já vai conversar a respeito disso. Nós vamos chegar lá. Mas aqui ela estava dizendo, né? A raiva é um fator de frequentes conflitos que aparece repentinamente. Começa a virar um vício, né? Começa a virar um condicionamento. Né? Muda a nossa circulação, provoca altas descargas de adrenalina na corrente sanguínea. Né? Existe uma vasoconstrição. Nesse momento que a gente sente raiva, o que acontece? Nós lembramos o passado evolutivo. Nós lembramos o passado evolutivo. E o que a gente se lembra no nosso passado evolutivo? A gente se lembra do ataque e fuga. O nosso organismo começa a se preparar. Todo o ser que somos começa a se preparar para o ataque e fuga. Para situações de ataque e de fuga. Tá? É uma lembrança que nós temos dentro do nosso psiquismo e também no nosso corpo. Tá? O corpo se prepara para a briga. O corpo se prepara para perder sangue, né? Então ele faz uma vasoconstrição, ele aumenta a pressão, né? E o sangue sai da superfície do corpo e vai para as áreas mais vitais, para as áreas mais centrais do corpo, tá? Mais interiores, né? Tudo isso como lembrança do passado evolutivo. A gente fica vermelho, a gente fica... Os olhos, né? Tudo fica mais atento. O instinto, né? Vem à tona, tá? Por causa dessa adrenalina e por causa de outros hormônios e neurotransmissores, né? Tem um conjunto todo aí que muda, né? Inclusive a Joana de Anjos até fala, né, que essa situação sendo vivenciada cotidianamente, rotineiramente, vai gerando problemas de pressão arterial.
vai gerando problemas de diabetes, vai gerando uma porção de problemas aí, emocionais e físicas, né? Porque ela até fala aqui, né? Ó, alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, alterando o equilíbrio orgânico e, sobretudo, o emocional. Né? Porque essas descargas aí vão nos predispondo cada vez mais para um comportamento também belicoso. Estarmos sempre na defensiva, sempre irritadiços, porque já vai sendo um condicionamento orgânico que nos predispõe a isso, tá? Que facilita a gente vivenciar isso com muita frequência. Né? Por exemplo, no trânsito, né? Se a gente não tomar cuidado, hoje em dia eu recomendo que se coloque lá que o evangelho em áudio, né? O evangelho em áudio, hoje em dia facilmente vocês baixam na internet ou compram lá o evangelho em áudio, ou então CDs de palestras, de música, de preferência de palestra, porque você coloca ali, você vai daqui para ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos de carro, 1 hora às vezes, dependendo da cidade maior, você já põe lá, já vai ouvindo, né? Já vai ouvindo, né? Quem anda muito de carro, quem pega congestionamento aí já vai ouvindo. É capaz de ouvir vários livros numa semana, tá? Eu estou percebendo isso. Você pega uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, você consegue aí ganhar muito do seu dia. Você acaba lendo, né? Sem ler, né? Na verdade, você acaba estudando livros aí inteiros, né? Áudios de livros. Em questão de poucos dias você você consegue aproveitar o seu tempo, viu? Eu tenho usado essa estratégia e tenho gostado bastante. E acaba prevenindo a gente de esses momentos de raiva, né? Principalmente no trânsito, que é um cruze daqui, outra buzina dali, outro, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, né, qualquer coisinha aí já pode virar um problemão, né? Você nunca sabe quem que está no volante ali, e às vezes a pessoa pode até estar armada, né? Pode ser uma pessoa muito descontrolada, é perigoso isso hoje em dia. Né, Ana Cláudia? Facinho ter raiva no trânsito, né? É verdade. Por isso que a gente tem que se prevenir, né? Aí a Joana de Ângeles continua dizendo assim, né? Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. Tá? Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. Fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. Aqui no trânsito humano ela não está falando nem de trânsito de carro, viu? Ela está falando, muito embora o trânsito acaba sendo trânsito de carro também, né? Então isso é muito normal no trânsito humano, no percurso humano que nós estamos. No momento, né, em que nós estamos transitando pela faixa hominal, né, pela humanidade. Então é muito normal esse tipo de coisa, né? Tá? De sentimento, de reação, né? O que se deve evitar são o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta. Estão vendo, pessoal? Olha só o que ela está dizendo aqui. Ó. O que se deve evitar é o escamoteamento da raiva, dissimulando a raiva. Vocês entenderam? Por que ela está dizendo que a gente deve, que o problema não é a raiva em si, mas é escamotear a raiva? É dissimular a raiva. Por quê? Porque nós acabamos mantendo a raiva intacta. Tá? Nós precisamos aceitar, precisamos perceber, aceitar, não enganar, não escamotear, não esconder a raiva. Nós temos que perceber, aceitar e trabalhar essa raiva. Trabalhar a raiva. Como é que eu vou trabalhar a raiva, Alexandre? Né? Nós temos que trabalhar essa raiva. Como? Primeira coisa é perceber que ela está ocorrendo. Primeira coisa. É perceber que ela está ocorrendo.
não é? É tomar consciência que isso está ocorrendo. Aceitar esse fato e perceber, dizer assim, olha, eu estou com raiva nesse momento. Eu estou sentindo, eu estou alterado. Né? E se nós pudermos expressar isso de maneira que não venha a ferir ninguém, que não venha a criar destruição ao nosso redor, nem para nós, nem para os outros, se nós pudermos expressar isso de alguma forma, melhor. Né? Se pudermos, né, quem gosta de fazer esporte, quem gosta né, de correr, de fazer até alguma luta marcial, de quem expresse, né, expresse essa raiva, né, ponha para fora essa raiva. Tá? É o que ela fala, inclusive, no livro O Ser Consciente, ela fala sobre isso, né? Nós podemos expressar esses sentimentos. Não tem problema nós expressarmos. O problema, gente, é quando a gente começa a estudar Espiritismo, quando a gente começa a estudar Evangelho, e fala assim, olha, que nós não podemos sentir ódio, nós não podemos sentir raiva, não podemos sentir isso, não podemos sentir aquilo, porque não é um sentimento cristão. O que a gente faz? A gente começa a negar o que a gente sente. Veja bem, a gente negar o que a gente está sentindo não significa resolver. Não significa resolver. É o que ele está dizendo aqui. Olha, o que se deve evitar é o escamoteamento da raiva. É a dissimulação da raiva, que acaba mantendo a raiva intacta. Vocês estão entendendo, pessoal? Ou está muito complicado? Maria, aí vai guardando tudo, uma hora explode em doenças, ou explode mesmo com outras pessoas que não tem nada a ver, né, Maria? A gente acaba fazendo o que a gente chama de deslocamento. A gente acaba fazendo o deslocamento. No deslocamento, o que a gente faz? A gente não expressa para a pessoa certa, né? Porque nós podemos até expressar para a pessoa. Isso pode fazer parte também das nossas necessidades, pessoal. De falarmos que a pessoa, o comportamento que ela teve, de falar o que nós sentimos do que ela fez, nós podemos falar, tá? Nós devemos expressar. É lógico que temos que analisar também, né? Porque o que a pessoa nos fez, o que a pessoa nos falou, por quê? Porque frequentemente as pessoas estão certas. E dependendo do modo como a gente reage, nós estamos errados. Porque a gente pode até sentir raiva por uma coisa certa que a pessoa falou pra gente. Tá? Então nós temos que analisar também. Tá? Nós temos que analisar. Nós podemos até, a princípio, nós podemos segurar. É interessante nós contermos num primeiro momento, tá? Nós podemos conter, perceber o meu estado, o que eu estou sentindo, mas eu vou conter. Deixa eu analisar isso que está ocorrendo comigo. Eu não posso escamotear para mim, eu não posso dissimular para mim a raiva. Eu tenho que tomar consciência do que está ocorrendo. Eu não preciso, a pessoa me faz algo, eu já vou lá e já dou uma cacetada nela. Isso eu não posso fazer, né? Agora, eu posso perceber o que eu estou sentindo, eu posso tomar ciência disso e até conversar com a pessoa e me posicionar firmemente. Tá? Eu posso canalizar isso de uma forma positiva. Tá? Agora, se eu não faço isso, frequentemente eu acabo descontando em outras pessoas que não tem nada a ver. Né? Eu acabo deslocando esse sentimento que foi reprimido, e apenas reprimido, não foi nem conscientizado, não foi nem expresso, nem tratado da forma correta. Aí acaba saindo com o cachorro, você acaba chutando o cachorro, acaba quebrando porta, acaba... Porque não falou para a pessoa certa na hora certa, da maneira certa. Né? Então acaba falando com outras pessoas. Principalmente, pessoal, quando se trata de pessoas de autoridade. Né? Pessoas que a gente tem uma relação de poder e vamos supor que a gente é subalterno, né?
Então, é muito comum a pessoa guardar aquilo porque não pode, não pode revidar para o patrão, não pode expressar nem contrariedade. Então, a pessoa guarda, só que depois acaba descontando em outros, né? Então, não é fácil, mas é importante a gente, a princípio, a gente guardar, depois a gente analisar e canalizar isso de uma forma positiva, né? A matuta não ser dissimulada, isso, né? Veja bem, o que a gente não pode, matuta, é ficar guardando sentimentos contraditórios, né? É ficar guardando sentimentos contraditórios e vai guardando, e vai sentindo aquilo de uma forma negativa e vai guardando e vai, sem resolver aquilo, sem compreender a pessoa, sem tomar ciência do que está ocorrendo dentro de si, simplesmente manter uma fachada benigna e sentimentos muito ruins dentro de si. Isso seria ruim para a gente. Isso é que vai desestruturando nossa saúde física e emocional. Tá? Isso seria o problema. Né? Agora veja bem, pessoal, tem uma questão aí que as pessoas sempre perguntam assim, né? Alexandre, o que é melhor? Melhor eu estourar para fora ou melhor eu guardar aquilo? Né? E eu falo assim, olha, nem uma coisa nem outra. Tá? Nem uma coisa nem outra. Melhor não é nem estourar e nem guardar. O melhor é alterar, é mudar o modo de sentir as situações. Veja bem, no máximo que a gente puder, pessoal. No máximo que a gente puder. Eu sei que não é fácil. É coisa para a vida inteira, é coisa para algumas encarnações, a gente exercitar isso aí, né? Mas como assim? Mudar o modo de sentir as situações. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa muito melindrosa, vamos supor, vou dar um exemplo mais radical. Se eu sou uma pessoa muito melindrosa, qualquer coisinha, por menor que seja, já fico, né? Eu já fico bravo, né? Eu já fico melindrado, já fico nervoso, já quero brigar, né? Então vou pensar assim, que qualquer coisinha, por mínima que seja, já seja motivo para eu sentir de forma negativa. Tá? Pessoal, depois que eu senti, que eu registrei aquela situação daquela forma, depois que eu registrei aquilo daquela forma, ou eu vou colocar aquilo para fora, toda a minha contrariedade, o meu nervosismo, né, Carmen? A careta que você colocou aí, né? Ou eu vou colocar tudo para fora, né? Estourar com a pessoa, ou eu vou guardar e ficar magoado, ressentido, né? Fica com aquela raiva guardada, né? Então, depois que eu já registrei aquilo de forma negativa, ou é uma coisa ou outra que eu acabo fazendo. Via de regra, é o que a gente acaba fazendo, né? E a gente se estoura para fora, a gente cria um problema para a gente. Porque com o tempo, as pessoas vão se afastando da gente, a gente vai destruindo relacionamentos, a gente vai prejudicando as amizades, né? A gente vai acabando com as nossas amizades, né? Porque ninguém gosta de estar próximo de alguém que fica explodindo e xingando e brigando o tempo todo, né? As pessoas vão se afastando da gente, né? E se a gente guarda tudo e fica quietinho, fica digerindo aquilo, não consegue digerir, mas fica ali, né, ruminando aquilo, né? A gente vai destruindo a gente por dentro. Né? A gente vai, ok, Nádia, um beijo. A gente vai destruindo por dentro. Vai gerando um monte de problemas dentro do nosso organismo e no nosso emocional. Tá? Então, mudar o modo de sentir as situações é uma saída interessante. Só que isso, pessoal, exige consciência, uma mudança, uma abertura de consciência. Exige estudo, exige disciplina, exige autocontrole, exige exercício, para nós irmos mudando o modo de pensar. Eu costumo usar assim, uma situação que eu acho que é bem evidente. Eu já falei isso para vocês em outras oportunidades aí. Mas vamos pensar que entrasse uma pessoa aqui na salinha, na sala virtual,
Nós estamos aqui juntos conversando num nível bom, né? Gostoso e tal. Vamos pensar que entre alguém aqui e entre xingando todo mundo, e falando mal do espiritismo, e falando mal de todo mundo, né? E entre, né? O que que vocês iam sentir? O que que vocês iam sentir na hora, né? Provavelmente vocês iam ficar com raiva da pessoa. Acontece direto, né, Rosana? Quer dizer, já foi muito pior, né? Hoje em dia tá tranquilo, né? Já foi muito pior, né? A gente tem vontade de bater na pessoa, né? Só não bate porque é virtual, né? Tô brincando, né, pessoal? Vamos pensar que isso aqui fosse uma situação, que nós estivéssemos todos numa sala, né? Uma sala assim, olhando uns para os outros, né? E presencial mesmo, né? E chegasse alguém ali e começar a xingar todo mundo e tal, e fosse embora, e essa pessoa vai embora, vocês iam ficar nervosos, vocês iam ficar, meu Deus, que absurdo, quem é que deixou essa pessoa entrar, não sei o quê, vocês iam ficar alterados, não iam? Talvez eu ficasse também, né? Mas aí vamos pensar que eu sei uma coisa que vocês não sabem. E eu falo para vocês assim, olha pessoal, calma, calma porque eu conheço essa pessoa. E essa pessoa acabou de perder a esposa de câncer, né? E uns dias atrás perdeu a mãe também. E ele está muito obsediado. E só está fazendo besteira. Ele está pensando em se matar. Né? Olha só. Como é que seria o sentimento de vocês? Né? Como seria o sentimento de vocês? Eu tenho certeza que já teria mudado. Eu tenho certeza que vocês já estariam diferentes. Imediatamente. Depois que eu falasse isso para vocês, você falou, nossa, Alexandre, não sabia. Puxa vida, que pena, hein? Nossa, coitada da pessoa, né? Vocês iam ficar penalizados com a situação. Olha só, uma informação, né? Vocês iam querer ajudar a pessoa, e até, talvez até conversar com a pessoa, né? E eu sentir culpados por ter julgado, exatamente, Val, né? Vejam como que uma informação que a gente tem pode mudar toda a nossa realidade sentimental num certo momento. Vocês entendem? Como que se a gente quiser mudar o modo da gente reagir emocionalmente, nós temos que mudar o modo de nós entendermos as situações. Tá? Nós temos que começar a mudar o modo de sentir as situações. Ah, Alexandre, mas isso você falou depois que aconteceu. Se eu soubesse disso antes, eu tinha agido diferente. Eu concordo. Né? Se eu tivesse dado essa informação para vocês antes, provavelmente vocês teriam recebido essa pessoa de uma outra forma. Teriam ficado tranquilos, tal, né? Até estariam orando pela pessoa, não é? Mandando boas energias para a pessoa e tal. Então, pessoal, é assim que com o tempo, por isso que eu falei que precisa de encarnações para isso, né? Precisa de exercício, de mudança gradual, né? Mas aí que estudar o Evangelho, estudar Joana de Ângeles, exercitar uma visão do ser humano diferente. Aí que está. À medida que nós vamos enxergando os seres humanos de uma forma diferente, sob a luz do Evangelho, à medida que nós vamos entendendo os problemas humanos de uma outra ótica, sob uma outra ótica, nós passamos a incorporar uma reação diferente emocional. Né? Nós começamos a ter comportamentos diferentes diante desse tipo de situação que ocorre. Né? Por isso que há algo que a Joana fala, que ó, não tenhamos vergonha de sentirmos o que nós sentimos ainda. De estarmos no nível em que nós estamos. Não tenhamos vergonha disso. Nós ainda vamos sentir muita raiva, ainda vamos sentir muitos sentimentos contraditórios. Esse não é o problema é o que a gente faz com isso. O problema não é se apaixonar, sentir paixão, sentir ódio, sentir raiva, sentir... O problema não é sentir nada disso. O problema é o que a gente faz com o que a gente sente. Vocês entenderam? É o que a gente faz. Como é que eu vou entender isso que eu estou sentindo? Como que eu vou dissolver isso que eu estou sentindo?
Como que eu vou trabalhar isso que eu estou sentindo? Esse que é o problema nosso. E não sentir. Sentir não é o problema. Tá? Podemos sentir, mas aí nós temos que trabalhar do que a gente sentiu. Né? Val, temos que mudar nossa visão do outro, né? Temos que deixar do hábito de pré-julgar. Né? Verdade. Né? Ok, pessoal? Tá ficando claro? Tal, que a gente deve evitar a escamoteação, tal, porque acaba mantendo a raiva, né? Aí ela diz assim: a autocompaixão, por sentir-se injustiçado, o desejo de revide mediante agressividade ou acompanhando o deperecer, o sofrimento do antagonista. Né? Então, nós devemos evitar, sim, a autocompaixão, né? Porque acaba mantendo, né? Veja bem, ela diz assim, ó, quando a gente escamoteia a raiva, quando a gente escamoteia a raiva, olha o que a gente mantém, tá? A gente mantém a própria raiva, né? A gente acaba mantendo a própria raiva, né? O desdobramento dos seus prejuízos pelo remoer do fato que a gerou, tá? Então acontece o desdobramento dos prejuízos pelo remoer do fato que a gerou. Pessoal, aí a gente tem que entrar, antes da raiva, a gente tem que falar da mágoa, por exemplo, do ressentimento, da mágoa. A gente tem que entender primeiro isso para depois entender, para a gente entender melhor a raiva, né? Veja bem, quando que a gente fica ressentido? Quando que a gente fica, né? Rancoroso, ressentido, magoado, é tudo muito parecido, né? Quando que a gente fica desse jeito? É quando a gente acha que alguém nos prejudicou, não é? Alguém nos lesou de alguma forma, não é assim? A gente se sentiu prejudicado por alguém, ou foi uma coisa financeira, ou foi afetiva, de alguma forma, né, Maria? Aconteceu alguma coisa que a gente ficou lá ressentido, magoado, rancoroso, tal, né? Então tá. Aconteceu alguma coisa que a gente se sentiu lesado. Ponto. O que acontece em seguida? Eu lanço mão da minha insegurança. Diante de ser lesado por uma outra pessoa, uma certa situação, ao invés de eu lançar mão da segurança, eu lanço mão da insegurança. Tá? Ao invés de eu falar assim, ó, não, deixa quieto, vai, aquela pessoa não merece revide, não, né, deixa pra lá, eu vou superar isso que aconteceu, eu sei que eu tenho forças dentro de mim para vencer, né? Eu vou orar por aquela pessoa, porque ela, para fazer o que ela fez, ela deve estar muito mal. Ela não deve estar bem, não deve estar equilibrada. Não é? Então, esse é um pensamento bom. Um pensamento de quem é seguro de si. Entendeu? Veja como a pessoa sente de uma outra maneira. Ela sente de uma maneira boa. Ela consegue trabalhar as coisas de uma maneira positiva. Entendeu? Agora, para a gente ficar magoado, ressentido, rancoroso, o que a gente faz normalmente? A gente lança a mão da insegurança. A gente lança a mão da insegurança. A gente acha que a gente não vai conseguir superar o que a pessoa fez, tá tudo acabado, não vai ter jeito, tá tudo perdido, entendeu? Aí a gente começa a se vitimizar. Vocês percebem a diferença, pessoal? Vocês percebem a diferença? Entre usar a insegurança e usar a segurança? É uma opção nossa. Né? Por que lançarmos mão da insegurança? Né? Por que não lançar mão da segurança e dizer, não, isso é tudo, ó, eu perdi isso aqui, mas eu vou ganhar muito mais. Deus vai me ajudar, eu vou me ajudar, a vida vai ajudar, tudo vai dar certo, vamos ficar tranquilo, tá? Essa é a segurança falando. A pessoa que acredita em si. A pessoa que não acredita em si,
e nos valores que ela possui para superar as situações, seja a situação que for, ela se desequilibra. Ela começa a se vitimizar, ela começa a culpar aquela pessoa, e aí vem o sentimento de raiva, aí vem o sentimento. Só que à medida que ela vai guardando, né, vai virando mágoa, vai virando... A mágoa seria uma espécie de raiva vencida, né? Seria mais ou menos assim, né? A mágoa seria uma espécie de raiva vencida, né? É aquela raiva que já venceu e continua ali fazendo mal, né? Deteriorando tudo, né? Seria mais ou menos isso, tá? Que vai ficando guardado dentro de nós, né? Vocês entenderam? Então, isso tudo de efeitos muito prejudiciais, tá? Para o nosso corpo e para o nosso emocional. Então, tudo isso vem em função de nós escamotearmos, tá? Escamotearmos as situações, né? Nós acabamos remoendo o fato que gerou a raiva, aí vem a autocompaixão, a pessoa se sente injustiçada, aí vem o desejo de revide mediante agressividade, ou acompanhando o deperecer, quer dizer, acompanhando às vezes a doença da pessoa, às vezes a pessoa fica doente, a gente fica torcendo para ficar doente mesmo, para morrer, né? Isso tudo como uma espécie de vingança nossa, né? Que é muito ruim isso, né? O sofrimento do antagonista que de alguma forma nos satisfaz, né? Isso é uma coisa muito, muito baixa, né? Que faz mal para a gente, tá? Aí ela continua dizendo assim, quando algo ou alguém se choca com o prazer, o bem-estar de outrem, ou afeta o seu lado agradável, desencadeia-lhe instantaneamente a chispa da raiva, que se pode apagar ou atear incêndio, dependendo da área que atinja. Então vamos lá de novo, né? Quando algo ou alguém se choca com o prazer, tá? O bem-estar de outrem, ou afeta o seu lado agradável, veja bem, pessoal, você está, né, vivenciando uma coisa que gera prazer, né, que gera uma coisa boa na gente, você tem a possibilidade de um determinado prazer, de uma coisa agradável, né? E alguém se choca com isso, né? Alguém se choca com isso. Alguém atrapalha, tira o doce da criança, né? Quando alguém atrapalha, tudo estava dando certo, eu estava prestes a usufruir de um determinado prazer, de um momento muito gostoso e tal, e aí a gente vive essa frustração, esse choque aí. Alguém que se interpôs no negócio, alguém que atrapalhou tudo, alguém que mudou tudo, né? Tirou o doce da criança, né? Nós somos a criança, vamos pensar assim, né? Aí o que acontece? A gente fica com raiva. Logo já surge a chispa da raiva, né? Porque a gente se sentiu prejudicado naquele momento, né? Então, e essa chispa da raiva que pode se apagar ou atear incêndio, dependendo da área que atinja. O ideal será permitir que a descarga voluptuosa e abrasadora tombe sobre material não inflamável, logo desaparecendo sem deixar vestígios. Vocês entenderam aqui, né? É ideal que essa chispa ela não pegue em material inflamável. Olha só aquilo que eu estava falando para vocês, depende muito de como a gente sente as coisas. Porque tem pessoas que acabam vivendo, tem material inflamável de sobra dentro de si. Está cheia de conflitos, cheia de inseguranças, cheia de baixa autoestima, cheia de um monte de coisa dentro de si que é material inflamável. É material inflamável. Então essa chispa da raiva aí pega fogo nesse material inflamável dentro da gente. Vocês entenderam? Essa chispa, ela nasce dentro da gente e pega fogo dentro da gente também, tá? Certo? Então, é por isso que ela fala, o melhor é que essa chispa da raiva ela não pegue em material comburente, em material inflamável, tá?
Por isso que quanto mais a gente se trata, a gente se conhece, a gente se exercita, né, vencendo as nossas inseguranças, deixando de ser pavio curto, né, Maria? Exercitando paciência, indulgência, compreensão. A indulgência é muito legal para isso, né? A indulgência, que é uma espécie de perdão imediato, né? Quase que não sente, é como se não sentisse praticamente a ofensa, né? A indulgência é um dos sentimentos mais interessantes, é uma das virtudes mais interessantes para a gente, porque ela não deixa que pegue fogo, né? Ela vai eliminando, o exercício da indulgência vai eliminando esses materiais comburentes dentro da gente. Tá? Então isso é muito legal, né? Quanto mais a gente desfaz conflitos dentro da gente, quanto mais a gente se autodesenvolve e adquire segurança, menos pega fogo dentro da gente, menos surge as expressões da raiva e se alastra, né, em comportamentos vingativos, em agressão, menos acontecerá isso. Né? Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Você começa a se conhecer mais profundamente, começa a se controlar mais, né? Começa a se exercitar mais nas disciplinas emocionais. Então, fica melhor, né? Mais equilibrado. Né? O Deoclésio é um esforço constante, é verdade, Deoclésio. Os jogos, eles são muito ruins nesse sentido. Muito, 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 muito ruins. Tá? Infelizmente. Infelizmente, a nossa juventude, né? Que é só jogo, só jogo, só jogo, só jogo. Se a gente não coloca um limite, é só jogo. É muito ruim. É muito ruim porque eu estou exagerando aqui no ruim, no ruim, no ruim, para vocês entenderem isso. Tanto adultos quanto crianças, é muito ruim o jogo. Por quê? Porque o jogo faz a adrenalina ficar o tempo todo ativa ali, o tempo todo. A predisposição deles para situações de raiva, de irritação, é muito alta, muito, muito, muito alta. A gente percebe isso, né? A gente percebe isso, as reações violentas, o estado de tensão constante, os olhos vítreos de ficar olhando na tela e ficar lá no joguinho. Gente, não é, Ana Cláudia? É difícil, muito difícil isso. Mas é uma das coisas que mais gera irritação no jovem. É uma das coisas que mais gera essa reatividade neles. Tá? Então, a gente tinha que tirar esse negócio de jogo da nossa cultura. Infelizmente, tem sido uma das fugas mais constantes. É uma das mais constantes. E hoje, infelizmente, não é só criança, muito adulto perde muito tempo com o jogo. Né? E depois não sabe por que fica irritado. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Acaba reagindo, fica impaciente. Né? Ah, e hoje eu passei um dia muito irritado, passei um dia muito... Então, mas se começa a não fazer uso desses jogos, né? Tanto adolescente, criança, adulto, fica menos irritado. Sabe por quê, pessoal? Porque o jogo destrói em poucos segundos, em poucos minutos, o que a gente leva meses para construir. Uma condição orgânica, psíquica, neuronal, né? O sistema nervoso a gente leva meses, até anos para construir. Aí vem certos joguinhos aí em questão de minutos destrói na gente. Entendeu? Se duvidar, a gente tá brigando com o outro lá por causa do joguinho. Tá? Então, não vale a pena. Né? Hoje em dia eu vejo que não vale a pena. Se a gente puder colocar limites nisso aí, é muito bom. Viu? É muito bom pais e mães aí colocar limites nessa situação. Senão é difícil, viu, pessoal? Tá um vício muito grande. A Val está dizendo, eu costumava dizer que nasci sem pavio, eu era explosiva, mas hoje posso dizer que dia após dia estou tecendo um pavio cada dia maior, exercitando a paciência e a compreensão. Né? Então, é verdade, Val. A gente vai se autoconhecendo e vai aprendendo a perceber certas áreas frágeis em nós. E a gente percebendo certas áreas frágeis, a gente vai tomando mais cuidado. Quando a gente se aproxima de certas situações, a gente já toma um certo cuidado. E vai com prudência, porque a gente não quer falar besteira, a gente não quer agir de forma
negativa, né? Então é isso, né, pessoal? Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque é, nosso tempo já está acabando, né? Quase 9 horas já. E semana que vem a gente continua, tá? É que é um assunto que não dá, é um assunto que toca em algo que é muito vasto, não dá pra gente passar assim a toque de caixa, né? Então a gente tem que aproveitar mesmo e ir digerindo esse material que ela coloca aqui, tá bom? Então vamos novamente fechar os nossos olhos, né? E mais uma vez agradecemos a Deus por essa oportunidade tão gostosa de estarmos juntos estudando, de aprendermos com Joana de Ângeles, de vivenciarmos um clima de paz, que ao contrário de outras atividades nos acerena, nos acalma, tranquiliza o sistema nervoso, ao toque sereno, suave das vibrações espirituais que chegam até nós nesse momento. Os técnicos da espiritualidade vão aplicando passes em nós, vão nos ajudando terapeuticamente, preparando inclusive para ajuda durante a noite, quando nós nos desprendemos do corpo e eles podem agir com maior eficácia em nós, na nossa mente, nos ajudando a aprender a lidar com a raiva, a controlarmos a raiva, aprendemos a canalizá-la de uma forma positiva, de modo que a nossa vida ela não corra riscos desnecessários e possamos criar vínculos duradouros, baseados na fraternidade, na compreensão, baseados no amor. Abençoa todos nós que aqui estamos, Senhor, e todos os espíritos em torno de nós. E que a radiância da Tua luz nos envolva e proteja, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, muita paz a todos. Obrigado, Maria, pela presença, Deoclésia, Rossana, Diana, Carmen, Ana Cláudia, Goducha, a Hortência, a Matuta, a Melícia, a Mandala, a Val, Tina, Pisciana, quem estiver no Facebook também, um abraço, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho constante de vocês, tá? E até a semana que vem, né? Bom final de semana, bom descanso para vocês, muita paz a todos.